Olá, eu sou Bianca Fernandes e para o projeto final, né, de programação orientada a objetos, eu fiz algumas implementações para esse jogo que eu denominei de Nano Attack. Nesse jogo eu utilizei apenas duas cenas, né, uma cena para o menu do jogo que é essa e o jogo em si, e para o jogo em si, e utilizei essa ferramenta do Unity, que é uma plataforma de jogos, né, 2D e 3D. Essa ferramenta, a gente basicamente precisa dessas cenas que eu estou mostrando aqui, né, que é o inspetor, a própria cena em si, a hierarquia e a pasta de projeto, do console do jogo, né, para mostrar alguns erros e a tela do game em si. A gente também pode fazer execuções aqui. Nessa hierarquia é onde a gente coloca nossos objetos, né? Esses objetos a gente pode criar aqui na pasta assets algumas outras pastas, né? Pré-fabricados que a gente mesmo traz para cá para serem repetidos, elementos que a gente queira que sejam repetidos. A pasta de sprites, que a gente coloca, a gente importa, né, os elementos que vão ser utilizados no jogo. A pasta de sons, a pasta de scripts também do jogo. Com relação aos scripts, aí, eles precisam estar vinculados explicitamente à classe MonoBehavior, né, que precisam herdar explicitamente dessa classe, porque é a classe base que a gente utiliza, né, para fazer a configuração dos objetos da cena, né, dos elementos de jogo. E essa classe MonoBehavior é justamente para controlar esses elementos aqui do inspetor. A gente pode utilizar, por exemplo, na classe, né, a gente pode utilizar variáveis públicas para serem visíveis, né, aqui, né, no inspetor, e pode utilizar privada normalmente, mas no caso de utilizar privada e quiser setar algum elemento lá, por exemplo aqui, nessa classe do volume, eu coloquei aqui, né, o elemento de som, né, padrão lá, que eu setei um som padrão, ele não está visível lá, ele não estaria visível pelo fato de estar privado, mas aí tem esse artifício que a gente pode utilizar, que é o Serialize Field, que mesmo ele não estando, mesmo ele estando privado na classe, ele consegue ser visto lá no inspetor. E aí eu fiz aqui, né, utilizando o Visual Studio 2019, né, que é a que eu estou usando atualmente, mas já tem versões atualizadas dele para ser utilizado no Unity. Fiz algumas classes aqui, acho que mais ou menos umas 11 classes, né, para controlar a interface do jogo como um todo, né, no sentido de carregar a cena, né, e aí eu carrego a cena pelo nome da cena, também um método para finalizar o jogo, para sair do jogo em si também, tanto clicando o escape, a tecla escape, né, quanto lá no menu, aquela opção de kit no menu. Fiz aqui, né, a classe de volume, fiz também uma classe aqui para movimentação do cenário, side scroller, que é o estilo de jogo que eu estou me baseando, né. Rigid Body, por exemplo, é um dos componentes que eu setei para o elemento, por exemplo, lá na cena de jogo nós temos esse elemento, né, que aqui no caso o cenário, é onde a gente coloca, configura as opções. Aí, por exemplo, aqui no inspetor ela tem né, o sistema de colisão, tem o sistema de física, né, que é esse rigid body, corpo físico, as renderizações, que é justamente os sprites. Aí coloquei aqui, né, os colisores e tudo mais, e adicionei esse script a ele, né, que é justamente para fazer o que eu estou pedindo, né, no caso aqui, fazer a movimentação, né, com base sim, com base na física do jogo. O Unity é recomendado, na verdade, né, quando a gente estiver trabalhando com física, utilizar esse método, né, Fixed Update, que ele respeita, né, a taxa de frames lá, considerando a física do jogo, ele respeita a taxa de frames em hertz, né. Então, a gente consegue que, por exemplo, se o personagem, né, o game colidir, ele consiga respeitar justamente o que a gente está acertando, né, a forma de detecção, né, e também não ter erros também dele acabar detectando por um tempo e sair do jogo. Enfim, respeita justamente os elementos físicos, né, as características físicas dos objetos. No jogo eu utilizo um timerzinho para, né, para contagem do jogo, porque com base no contexto, né, que eu criei para a história do jogo, precisa de um tempo para salvar a biométrica. E então aí eu, né, criei aqui um start, um stop, um método para start, stop. Tem uma questão também que é justamente essa, por exemplo, variáveis estáticas, né? Aqui para você acessar em outros códigos, essa variável precisa ser do tipo static para que a gente consiga utilizar. Então, por exemplo, ali do time, né? Eu precisei acessar ela aqui, né? Quando eu precisei fazer o tempo parar, caso né, o play fosse explodir, caso houvesse a explosão do play, eu precisei, né? Vai parar o tempo por quê? Porque vai dar game over, né? O objeto não vai existir. Então, eu precisei setar essa variável como static para ser utilizada até aqui, né?
parar o jogo, para parar o tempo, né, a contagem do tempo. E esse método, como a gente viu, né, em aulas, precisa ser público para que eu possa acessar, né, esse método lá em outras classes. Mas é basicamente isso, né, com relação às classes. Fiz alguns métodos para utilizar. Uma coisa interessante também é esse sistema de tag que a gente consegue utilizar no Unity, facilita bastante para a implementação de jogos rápidos principalmente, né, que a gente pode se basear tanto na comparação de tag em si, como também vincular ela aos colisores, né, tipo, o que a gente quer, a ação com base na colisão. Aí a colisão ela pode ser do tipo um trigger, que é uma colisão que não efetivamente tipo, barra, né, o elemento, deixa passar, mas acaba habilitando alguma informação que a gente quiser. Esse é um trigger, eu estou falando, é mais ou menos dessa opção. Por exemplo, aqui a gente tem aqui o colisor, a gente pode setar aqui, por exemplo, se eu deixar aqui como trigger, por exemplo, o personagem, ele pode tocar aqui e ativar alguma ação que eu queira, mas ele continua, ele passa, né, ele ultrapassa. E aí, se eu deixar desmarcado, ele não ultrapassa. Então, para alguns objetos eu deixei passando e outros não. Esse sistema de tag que eu estou falando é aqui em cima, né? Por exemplo, vamos supor aqui o player. Eu posso setar, né, uma tag para player, para o inimigo. Foi aqui algumas que eu criei, né? Para alguns obstáculos da região do inimigo. Fiz algumas também para aceleração, que eu faço algumas... durante o jogo vocês vão perceber que, dependendo de qual região esteja, tem uma velocidade diferente para o cenário. E essas configurações eu fui fazendo, né, no caso aqui, movimentação do player, dá para perceber. Fui aumentando a velocidade, né, com que o cenário se movimentasse. E fiz alguma utilização de métodos prontos, tipo, na verdade recomendados até da Unity, né, que a gente consegue puxar da própria interface, né, alguns elementos. Então, tipo, para movimentações vertical, horizontal, eu apenas seto aqui, e aí você pode utilizar tanto os teclados, né, WSD do teclado, como também a de up, down, left, right do teclado. E aqui eu criei um laserzinho, que seria a bala, né? E aí se for com relação ao inimigo, se a bala tocar no inimigo, eu consigo tirar a pontuação. Deixa eu ver outra coisa interessante. O sistema de vida, também fiz alguns métodozinhos, né, para setar. Se for inimigo, ele vai ter, né, 10 de life. Se for só objetos comuns que você queira destruir, vai ser só um, vai destruir imediatamente. A gente consegue puxar, né, esses objetos. Esses objetos é porque, por exemplo, aqui no player eu coloquei para ele atacar, por exemplo, né? Eu coloco o script, aí esses objetos eu posso puxar direto da hierarquia, né, e jogar aqui e fazer alguma ação com eles, né, com base no que eu configurei lá no script. E aí, como eu não consegui postar, né, o jogo lá no GitHub, na verdade eu não consegui postar esse projeto todo, né, lá. Então eu coloquei aqui só joguei aqui mesmo a pasta de scripts, né, que tá lá todos os scripts que eu utilizei, e coloquei esse buildzinho para a versão do Windows, mas se eu não me engano só roda se tiver com o Windows instalado, porque eu acabei não fazendo o executável, né, de forma que pudesse usar em qualquer computador sem precisar do Windows instalado. Mas aí eu coloquei aqui essa versão web, né, essa construção web, e aí já criei aqui no GitHub um linkzinho para que vocês possam também testar mais ou menos como ficou o jogo. Aí, como eu falei, né, coloquei aqui a interface, né, tem aqui algumas implementações que eu fiz, mas não estão completas. Não fiz também todas as implementações, mas já tem o básico para ser jogável. Então, aqui no player tem o jogo, né, que a gente consegue atirar com o mouse ou com a tecla espaço, né. Aqui você vê que já começa a aparecer os elementos, né, não está balanceado, mas tá jogável, né. Se você vir, no caso que eu falei, né, eu fiz algumas para ir mais rápido e mais devagar e tudo mais. Tem o tempo aqui contando, né, aqui eu tô no light dele, né, que ele esbarra, porque um lightzinho não muito balanceado, mas só para fazer o teste mesmo. E aí coloquei lá o chefão de tirança, tá um pouquinho longe, mas dá para vocês brincarem um pouquinho, para fazer o teste mesmo. Mas foi basicamente isso, né. Os principais, assim, que foram, né, utilizados na disciplina, né, classes, objetos, métodos, público, privado, estático, foram utilizados aqui nesse projeto. E aí a gente pode fazer a utilização, né? Dei um game over aqui só para poder adiantar um pouquinho. Obrigada.